Salve, salve, meus guerreiros! Professor Lego Fontes na área, claro, sempre trazendo aquela dica moralizada para que você possa continuar no processo de evolução da sua prova discursiva. É sempre importante ressaltar que a evolução nessa disciplina, ela é cotidiana, ela é diária. Desde o momento em que você produz um texto, que você recebe o feedback da correção, que você recebe a orientação, que você volta para o processo teórico de novo, a teoria nunca pode ser negligenciada na redação, algo que infelizmente muita gente faz, e isso não é positivo porque você precisa entender o que fazer, como fazer e por que fazer. Até porque nós estamos falando de uma disciplina que, isoladamente, é a mais importante do Enem e de diversas outras provas, inclusive você que está aí tentando a aprovação nessa prova que é a mais importante e maior do Brasil, que é o Enem. Em geral, a redação ela conta como disciplina de peso máximo na maioria das instituições e, portanto, por todos esses motivos, ela de maneira alguma pode ser negligenciada sob nenhum ponto de vista, tanto teórico e fundamentalmente prático. Guerreiros, olha só, queria analisar com vocês aqui, tocar em um ponto específico desse parágrafo. Lembrando, esse parágrafo é um parágrafo de desenvolvimento, como vocês percebem aqui. Esse é o desenvolvimento 1, tá? Aqui estamos na linha 6, né? Então, por esse parâmetro, perceba que esse é o desenvolvimento 1. O núcleo temático desse tema tratava sobre a questão do trânsito, tá? Aqui eu vou colocar núcleo temático e tratava sobre a questão do trânsito, beleza? Ou sobre a letalidade do trânsito, algo nesse sentido. Bom, quero tocar num ponto bem específico com vocês. Perceba que o parágrafo começa da seguinte forma: é inegável que o uso do celular na condução veicular, gerou um aumento significativo das mortes do trânsito. Bom, aqui esse autor fala do uso do celular, tá? Aqui, naturalmente, nós estamos falando do argumento 1, tá? Ou seja, o elemento causador da letalidade do trânsito. E, na sequência, traz aqui as mortes no trânsito, né? A ideia de letalidade, né? Letal de morte, tá? Vou colocar aqui de outra cor só para ficar diferente. Mortes no trânsito. Isso aqui são elementos do tema, tá? Então, ou seja, esse período que foi formatado, né? Esse período inicial é o que chamamos de tópico frasal. E, aliás, todo parágrafo, toda macroestrutura, né, ela precisa de um tópico frasal. Lembrando, tópico, topo, ou seja, de início, ok? Da parte, aqui nós estamos falando basicamente da parte estrutural. Agora, eu queria que você se atentasse a algo bem importante. Guerreiros, perceba que esse parágrafo de desenvolvimento 1, ele já começa com um verbo, tá? É inegável, esse inegável, né, ele institui aqui, vou pegar aqui uma outra cor, um juízo de valor, tá? Aqui, basicamente, é o posicionamento do autor, né? Ele trazendo as marcas opinativas e de juízo de valor, se posicionando dentro do texto, que é bem importante. Ele fala inegável, né? Não há como negar que o uso do celular na condução veicular, né? Na condução de algum veículo, gerou um aumento significativo das mortes do trânsito. Ok, até aí, tranquilo, tópico frasal compacto, sucinto. Aqui eu apenas faço a ressalva do ponto de vista estético, né? Na diminuição da letra, diminuição de espaçamento entre palavras, para que você possa argumentar num quantitativo maior, mas até aí tranquilo, tá? Agora, o ponto que eu queria tocar aqui diz respeito à questão relacionada ao início do parágrafo. Perceba que ele já inicia com um verbo. No entanto, é muito importante, aí eu estou falando do Enem, e aí eu estou falando basicamente de competência 4, que fala de quê? De instituir no texto mecanismos linguísticos que possam trazer a coesão textual à tona e, notadamente, auxiliar também na coerência textual. Então, coesão textual, que diz respeito à ligação entre as partes do texto,
Ou seja, desde a microestrutura até a macroestrutura, ou seja, palavra, oração, período e parágrafo. Ou seja, é uma relação de gradação em que as micropartes do texto começam a formar o macro e elas devem estar interconectadas. Inclusive, o próprio INEP utiliza a expressão argamassa textual, ou seja, qual é a função da argamassa? Não é conectar partes, né? Ou seja, existe ali um porcelanato, por exemplo. O que a argamassa faz? Ele conecta cada peça daquela. E é isso que os mecanismos linguísticos fazem. Então, nesse caso, ele começa com um verbo. Mas qual seria a forma correta de iniciar esse parágrafo? Ele teria que inserir o que nós chamamos de mecanismo interparágrafos. Inter. Ou seja, o que quer dizer interparágrafos? Que está entre os parágrafos. Olha a ideia de argamassa. Eu tenho a introdução, eu tenho o desenvolvimento. Ou seja, esse entre os parágrafos é essa argamassa que vai conectar a minha introdução ao meu desenvolvimento 1. Então, essa cola, essa argamassa, ela vai conectar as partes do texto para que ele não fique solto. Ou seja, é para isso que serve a coesão textual, para conectar as partes do meu texto, para conectar cada parte do meu texto. Aqui eu estou falando do mecanismo inter. Existe também o mecanismo intra, que é dentro do parágrafo, mas esse é assunto para outro papo. Então, esse mecanismo inter, ele vai estabelecer uma conexão entre, entre os parágrafos. Ok? Então, qual é a recomendação? Que da minha introdução para o meu desenvolvimento 1 exista um mecanismo, que para o desenvolvimento 1 para o desenvolvimento 2 exista outro mecanismo, que o desenvolvimento 2 para a conclusão existe um outro mecanismo, ou seja, todas as partes do texto estarão amarradas, conectadas, ajudando, auxiliando a garantir a coesão e, consequentemente, a coerência textual. Lembrando que esse mecanismo inter é apenas uma parte do processo. Claro que competência 4 ela é bem mais detalhada do que isso, mas esse é só um ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Então, a pergunta que você deve fazer nesse momento é, mas Lego, que mecanismo eu utilizaria nesse caso, tá? Eu utilizaria esse operador argumentativo que vai estabelecer essa fluidez, essa conexão do que vem antes para o que vem depois. Então, por exemplo, qual mecanismo eu utilizaria para o desenvolvimento 1? E aqui eu estou destacando o desenvolvimento 1, tá? Tá um zoom aqui, pronto. Então, qual seria esse para o desenvolvimento 1? Olha só, eu utilizaria, por exemplo, nesse contexto, sempre isolado por vírgula, ou seja, perceba que esse mecanismo ele está deslocado da posição canônica da ordem direta. Qual é a ordem direta? Sujeito, verbo, objetos ou complementos. Então, isso se caracteriza como objeto, como um complemento. Ele está deslocado, ele está no início da sentença, por isso a vírgula o isola. Por que nesse contexto, Leo? Porque nesse, né? Ou seja, com dois S, que retoma uma questão anterior. Que contexto? Aquele contexto que foi trazido na introdução. Que contexto é esse? Nesse contexto anterior, ou seja, eu retomo uma ideia anterior e dou sequência no desenvolvimento. Ou posso colocar, por exemplo, sob essa análise. Que análise? Essa análise. A análise que foi trazida na introdução. Perceba que nesse contexto, sob essa análise, nesse viés, enfim, aqui são apenas sugestões, você pode iniciar o seu desenvolvimento 1 justamente estabelecendo a conexão entre o desenvolvimento e a introdução, porque essa é a finalidade, aquela ideia que eu falei de argamassa. Importante dizer, eu posso iniciar num primeiro momento, em primeira análise, em primeira instância? Sim, você pode. São termos que não funcionam muito bem como operador argumentativo, todavia, a redação Enem, por vezes, aceita esse tipo de termo. Eu sugiro algo assim, que funcione como operador argumentativo, que retome aquela ideia anterior. Tá?
Mas se você quiser lançar dessa forma, também não tem nenhum problema. Afinal de contas, as redações de nota 1000 do Enem são referência para que a gente entenda perfeitamente o que o INEP concebe como aquilo que é ideal para o nosso texto. Então, guerreiros, não se esqueçam, tá, do mecanismo inter, ou seja, entre os parágrafos, porque a partir disso você já consegue estabelecer aí uma parte da competência 4, que também vale 200 pontos, e aí eu estou falando exatamente do Enem, tá? Vale 200 pontos. Mas, para você que vai fazer outras provas de redação, lembre-se, isso aqui, nós estamos falando de quê? De coesão textual. E coesão textual, guerreiros e guerreiras, trata-se de um fator de textualidade. De textualidade. E fator de textualidade como esse é comum a qualquer prova de redação, independente do tipo ou gênero, seja a questão dissertativa, estudo de caso, dissertação expositiva e, sobretudo, dissertação argumentativa. Então, guerreiros, fiquem atentos, fiquem ligados, porque esse fator de textualidade é comum a qualquer prova de redação, ou seja, qualquer banca exigirá de você coesão textual, porque esse fator de textualidade, como eu disse, ajuda a garantir a coerência textual. Beleza? Essa foi só uma dica para você não se esquecer de inserir esse mecanismo na sua redação. Beleza? Fiquem ligados, porque mais dicas aparecerão em todos os momentos, em diversos canais, para que você possa produzir a melhor redação da sua vida. Eu sou o professor Lego Fontes e vamos para cima deles.